Olá, pessoal! Hoje vamos falar sobre uma questão muito interessante que intriga muitas pessoas. Será que Jonas e Pedro realmente viram Jesus pessoalmente? Vamos começar com Jonas, o profeta do Antigo Testamento. Na verdade, Jonas viveu aproximadamente 800 anos antes de Jesus nascer. Então, não, Jonas não teve um encontro físico com Jesus durante seu ministério terreno. Mas isso não significa que não houve uma conexão especial entre eles. Jesus mesmo menciona Jonas em seus ensinamentos, comparando os 3 dias que o profeta passou no ventre do grande peixe com os 3 dias que ele próprio passaria no sepulcro. É fascinante como essa história se conecta com a mensagem de ressurreição e esperança que Jesus trouxe. Agora, vamos falar sobre Pedro, e aqui a história é completamente diferente. Pedro não só viu Jesus, como foi um dos seus discípulos mais próximos. Ele conviveu com Jesus por aproximadamente 3 anos durante seu ministério terreno. Pedro estava lá nos momentos mais importantes. Viu os milagres, ouviu os ensinamentos, presenciou a transfiguração no monte. Pedro foi aquele que declarou: "Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo." E mesmo tendo negado Jesus 3 vezes antes da crucificação, ele teve o privilégio de ver o Mestre ressuscitado. Que momento especial deve ter sido quando Jesus apareceu para ele e os outros discípulos após a ressurreição. Mas sabe o que é mais interessante? Mesmo que Jonas não tenha visto Jesus fisicamente e Pedro tenha tido esse privilégio, ambos foram profundamente transformados pelo encontro com Deus. Jonas aprendeu sobre misericórdia e compaixão em sua jornada a Nínive, enquanto Pedro passou de um pescador simples a um dos pilares da igreja primitiva. E isso nos traz uma reflexão importante para os dias de hoje. Não precisamos ter visto Jesus fisicamente para termos um encontro transformador com ele. A fé vai além do que nossos olhos podem ver. Como está escrito em João 20:29, Jesus disse: "Bem-aventurados os que não viram e creram." Cada um de nós pode ter sua própria história de encontro com Jesus. Pode não ser como a de Jonas ou a de Pedro, mas será igualmente significativa e transformadora. O importante é estarmos abertos para reconhecer a presença de Deus em nossas vidas e permitir que Ele nos transforme. É incrível como podemos aprender tanto com essas histórias bíblicas. Jonas nos ensina sobre arrependimento e a importância de seguir a vontade de Deus, mesmo quando não entendemos completamente. Pedro nos mostra que podemos falhar, mas sempre há chance de recomeçar e ser restaurado pelo amor de Deus. Pensando bem, tanto Jonas quanto Pedro nos deixaram um legado importante. Jonas, através de sua história de obediência e arrependimento, que Jesus usou como um sinal profético. Pedro, através de seus escritos e testemunho, como alguém que conviveu diretamente com o Salvador. E você? Já parou para pensar em como tem sido seu encontro com Jesus? Não importa se você é como Jonas, que teve uma experiência indireta, ou como Pedro, que teve um contato pessoal. O que realmente importa é como você responde ao chamado de Deus em sua vida. Cada pessoa tem sua própria jornada de fé. Alguns têm experiências dramáticas, outros têm um desenvolvimento mais gradual em sua vida espiritual. O importante é manter o coração aberto e buscar conhecer mais a Deus através de sua palavra e da comunhão com outros cristãos. Se você está em busca de um encontro mais profundo com Deus, lembre-se, Ele está sempre presente e deseja se revelar a você. Pode ser através da leitura da Bíblia, da oração, do louvor, ou até mesmo através das circunstâncias da vida. A história de Jonas e Pedro nos mostra que Deus usa diferentes pessoas, em diferentes épocas e de diferentes maneiras. Ele continua fazendo isso hoje, usando pessoas comuns para realizar seus propósitos extraordinários. Pedro e a visão do ressuscitado. Pedro, em sua morte espiritual, estava no fundo do poço. Ele havia negado a Jesus, e a sua vida parecia ter chegado ao fim. Mas Jesus não o abandonou. Ele se encontrou com Pedro e o restaurou. Pedro viu a Jesus em sua carne. Ele viu o seu corpo ressuscitado. Ele viu a vitória sobre a morte.
Ele viu o amor de Deus que perdoa e restaura. Pedro viu a Jesus em sua carne, mas ele viu a sua salvação em seu espírito. Ele viu que a sua queda não era o seu fim. Ele viu que o seu fracasso não era a sua identidade. Ele viu que a sua restauração era a sua verdade. A lição oculta para nós: o chamado e a segunda chance. As histórias de Jonas e Pedro não são apenas histórias do passado. Elas são lições para nós. O chamado e a fuga. Nós, como Jonas e Pedro, somos chamados por Deus para uma missão. E nós, como eles, fugimos de nossa missão. Nós, em nosso orgulho, nos negamos a Deus. Nós, em nosso egoísmo, corremos de Deus. A morte e a ressurreição. Nós, como Jonas e Pedro, nos encontramos em nossas próprias tempestades. Nós nos encontramos em nossas próprias mortes e em nossos próprios túmulos. Nós nos encontramos em nossas próprias desesperanças e em nossas próprias falhas. Mas a história de Jonas e Pedro nos ensina que o nosso fracasso não é o nosso fim. Eles nos ensinam que a nossa queda não é a nossa identidade. Eles nos ensinam que o nosso desespero não é a nossa verdade. A segunda chance. A história de Jonas e Pedro é a prova de que Deus é o Deus da segunda chance. Ele é o Deus que nos encontra em nossa desobediência. Ele é o Deus que nos restaura em nossa queda. Ele é o Deus que nos dá uma nova vida. A história de Jonas e Pedro é um mapa. Ela nos mostra que, apesar de nossas falhas, Deus nos ama. Ela nos mostra que a nossa salvação não está em nossa perfeição, mas em sua graça. Ela nos mostra que o nosso destino não está em nosso passado, mas em nosso futuro. Conclusão: o mistério revelado. O mistério da conexão entre Jonas e Pedro é um mistério de amor. É um mistério de graça. É um mistério de salvação. A história de Jonas é um mapa para a vida de Jesus. A história de Pedro é um espelho da vida de Jesus. Ambos, de uma forma misteriosa, viram a Jesus. A Bíblia é uma obra de arte. É uma tapeçaria tecida por Deus. A história de cada um de nós é uma parte desta tapeçaria. A nossa história, como a de Jonas e a de Pedro, pode ser uma história de queda e de desespero, mas ela também pode ser uma história de restauração e de esperança. Se você foi tocado por esta mensagem e quer continuar a explorar as verdades profundas da Bíblia, o Fatos da Escrita é o seu lugar. Inscreva-se agora e junte-se à nossa comunidade de exploradores da palavra. Deixe seu like e comente o que você achou desta conexão entre Jonas e Pedro. Vamos continuar essa conversa nos comentários. Espero que essa reflexão tenha sido útil para você entender melhor essas duas importantes figuras bíblicas e como suas histórias se relacionam com Jesus. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossos próximos vídeos. Compartilhe também nos comentários. Qual dessas duas histórias mais tocou seu coração? A de Jonas ou a de Pedro? Vamos continuar essa conversa lá embaixo. Que Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo.